Bom, é importante que nesse momento, falando um pouquinho sobre a enfermagem em tempos de Covid-19, que nós possamos aí relembrar um fato que é muito importante, que é na verdade aí a comemoração dos 200 anos de nascimento da Florence Nightingale. Então esse é um fato aí que logicamente nos traz uma grande felicidade em relembrar, 200 anos do nascimento de Florence Nightingale. Um outro dado importante também para esse ano de 2020 é a comemoração dos 130 anos da enfermagem no Brasil. Então esse também é um dado aí de extrema relevância, do qual nós temos aí, logicamente, o maior orgulho em estar falando. Quando nós então abordamos o tema, a enfermagem em tempos de Covid-19, é lógico que nós não podemos deixar aí de lembrar da responsabilidade desse profissional que nesse momento foi convocado para atuar, aí na linha de frente do combate a essa pandemia. Então, o primeiro aspecto que nós temos que considerar quando nós falamos na enfermagem é do seu trabalho, extremamente relevante e, logicamente, aí, como muitos conceituam, um ato de amor. Nada mais é do que cuidar do próximo. Então, o ato de enfermagem é o ato de amor. Então, fica aí essa primeira consideração naquilo que nós temos que abordar sobre a responsabilidade profissional também do enfermeiro, da profissão de enfermagem. Nesse momento, como eu disse, tão especial, a comemoração do aniversário de nascimento da Florence Nightingale, 200 anos, bem como os 130 anos da enfermagem no Brasil, que são comemorados no ano de 2020. Frente a essa realidade que nós todos estamos vivendo, frente à necessidade, do profissional da saúde e agora em especial do profissional da enfermagem, é importante que nós tenhamos essa compreensão que os profissionais da enfermagem foram convocados a estarem ali na linha de frente, E nós sabemos o quanto é difícil também para os profissionais da enfermagem nesse momento terem que por vezes abandonar seus familiares, deixarem de conviver com seus próprios parentes, filhos, esposo, esposas e assim por diante, em razão também da sua constante exposição ao Covid-19. Sabemos ainda, dentre os números que são amplamente divulgados aí por toda a mídia, pelo Ministério da Saúde, a contaminação de profissionais da saúde por todo o mundo. Os profissionais da saúde e os enfermeiros, de uma forma mais especial, eles estão ali dentre aqueles que estão expostos ao maior número de contaminados pelo Covid-19. Então esse aí é um aspecto também bastante relevante, da qual nós temos que tratar nesse nosso comentário com relação a hoje. Então esse é um ponto bastante importante com relação ao enfermeiro neste momento. O que nós temos a respeito de falar sobre a responsabilidade do profissional da saúde, em especial do enfermeiro, inicialmente, é que todo profissional da saúde ele está vinculado a 3 esferas de responsabilidade. Seja a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa ou ética, que é aquela perante o seu conselho de classe, e a responsabilidade penal. Então, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, que é a mesma coisa que responsabilidade ética, em que ele está vinculado perante o seu conselho de classe, e a responsabilidade penal. Então, esses 3 aspectos é onde nós vamos aqui então abordar. Quando nós falamos da responsabilidade civil do enfermeiro, é aquela responsabilidade civil onde ele responde pelos danos causados aos pacientes, sejam danos morais, sejam danos estéticos e assim por diante. Então esse é um primeiro aspecto, Ou seja, quando ele age movido ali com a vontade de causar o dano, com a vontade de causar o prejuízo à pessoa, e aí nós estamos diante de uma conduta dolosa, aquela que se faz com a intenção, ou quando o enfermeiro, a enfermeira age por imprudência, imperícia ou negligência e assim também acaba causando dano à pessoa. Na esfera civil, como eu disse,
fica ali o dever de indenizar esse dano moral estético, lucros cessantes e tudo aquilo que está ligado à personalidade do indivíduo. Quando nós tratamos, então, da responsabilidade administrativa, nós temos lá os processos administrativos relacionados às infrações éticas cometidas por esses profissionais, que será apurado perante o seu órgão de classe. Quando nós abordamos a responsabilidade penal do profissional da enfermagem, nós temos aqui alguns pontos relevantes a ter que determinar. O primeiro passo é: nós temos os crimes que podem ser praticados pelos profissionais da enfermagem, como por exemplo o estupro de vulnerável, que é qualquer conduta para satisfazer o seu próprio desejo sexual, a sua lascívia sexual com ali o enfermo. Então, ou seja, qualquer toque, qualquer situação, qualquer ato que não siga um protocolo ou que seja desnecessário e tenha logicamente ali uma conotação sexual, nós estaríamos diante de um estupro de vulnerável. Nós também temos a questão do homicídio, que pode ser um homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar, ou um homicídio culposo, em que não há intenção de matar, e aí o profissional ele age então ali também alicerçado pelo tripé da culpa, ou seja, a imprudência, a imperícia ou a negligência. Quando nós tratamos dessas três, do tripé da culpa, seja ele na esfera civil, seja ele na esfera penal, o que é que ele significa na verdade? A imprudência nada mais é do que um excesso de confiança. A pessoa ali achando que sabe tudo, que não precisa seguir os protocolos, ela acaba errando. Quando nós tratamos da negligência, é a falta de cuidado. É aquele cuidado necessário e exigido para a prática do ato, para o exercício da profissão que não é respeitado. Também, ali na verdade, é essa ausência da realização do protocolo, nós podemos assim dizer. Enquanto a imperícia é o profissional que não está habilitado a realizar aquela função específica dentro da sua profissão. Já que nós estamos falando aqui que todos são enfermeiros ou enfermeiras. Então, ou seja, é o enfermeiro ou a enfermeira que não pode, que não está autorizado a realizar determinado ato no exercício da sua profissão. Então, fica aí também essa consideração a respeito da responsabilidade, profissional do enfermeiro. É lógico que quando nós falamos em responsabilidade profissional, ela tem uma conotação muito importante com o resultado, com o êxito do tratamento, Porque não raras as vezes também, quem mais vai conviver, quem mais vai acalentar, quem mais vai conversar com o paciente é o enfermeiro. Nós sabemos que o enfermeiro ele tem uma vida profissional muito mais próxima dos pacientes do que, e muito mais constante dos pacientes do que os médicos. Eles convivem muito mais tempo com os pacientes do que os próprios médicos. Então esse é um outro aspecto importante, O quanto o enfermeiro está e deve estar à disposição do paciente também para nesse momento de recuperação. E isso é um fato bastante importante. Quando nós abordamos a responsabilidade do enfermeiro, nós estamos falando também diante das ações que devem ser realizadas, no combate, na prevenção ao erro. Então, ou seja, são ações simples, são situações muito específicas que estão diretamente relacionadas ali à atuação profissional para que o paciente não sofra nenhum dano em relação à conduta do enfermeiro. E se nós pensarmos nas etapas que devem ser percorridas para que o erro não aconteça, logicamente ali o enfermeiro tem um papel muito importante nessas etapas, como por exemplo na administração de medicamentos, no acompanhamento do quadro clínico do paciente e logicamente se ele tem essa responsabilidade, ele quando não a cumpre, quando não executa bem a sua função, ele vai então responder pelo mal, pelo dano causado ao paciente. Então esse é um aspecto também bastante relevante quando nós tratamos aí da responsabilidade profissional do enfermeiro. Então dentro dessa concepção, dentro desse aspecto, nós temos aí algumas situações bastante relevantes nessa situação. Ou seja, quando então o enfermeiro tem que agir
para que o paciente não sofra o dano. Quais são essas medidas das quais ali está inserido o enfermeiro para que o paciente não tenha um prejuízo durante o estado, a permanência, né, de internação dele, durante ali, né, e no ambiente de saúde. Então esses são alguns aspectos aí que nós temos que abordar com bastante pertinência para que não reste configurada a responsabilidade do enfermeiro diante do dano sofrido pelo paciente. Então são situações bastante importantes aí que fazem com que o enfermeiro ele tenha que ter essa consciência com o intuito de não errar, né? Porque nós sabemos que nem todo erro é reparável. Alguns erros, alguns danos causados são irreversíveis. Muitas medidas também elas são propostas, porém o poder público não oferece as condições, né, de segurança ao enfermeiro, né? Nesse momento em que nós vivemos, por exemplo, será que todos os enfermeiros têm os equipamentos de proteção individual necessários ao contato com pessoas contaminadas ou possivelmente contaminadas com o Covid-19? Né? Nós também sabemos da precariedade em que é oferecido o local de trabalho aos enfermeiros em algumas regiões. E isso faz com que mereça também o enfermeiro, então, um fortalecimento da sua classe profissional, de modo que possa garantir ali o exercício da sua profissão com a máxima segurança possível. Então esse é um fato também aí bastante relevante que nós devemos sempre estar abordando. Com relação ainda a essa situação, nós temos que relatar aqui uma outra situação muito importante, que é a condição em que o enfermeiro trabalha, né? Como eu disse agora há pouco, nós temos 3 aspectos muito importantes que estão diretamente relacionados ao direito do profissional da enfermagem para que ele possa exercer a sua profissão, que é a qualidade do ambiente em que ele está trabalhando, a condição favorável psicológica para que ele possa exercer a sua função, bem como os fatores fisiológicos. Então nós temos fatores ambientais, fatores psicológicos e fatores fisiológicos para que ele possa exercer ali a sua profissão de forma, né, equilibrada, de forma segura para ele e logicamente também para o paciente. Então esse aí é uma condição da qual o enfermeiro tem todo o direito relacionado ao exercício da sua profissão. Então fica aí esse aspecto também que deve aqui ser considerado, né? Quando nós pensamos aqui na proteção contra acidentes no ambiente de trabalho relacionados à saúde, nós temos, por exemplo, uma situação bastante importante, que é a utilização, então, como eu disse agora há pouco, dos equipamentos de proteção individual. Uma outra situação também que nós temos que ver, que é uma garantia para que o acidente não aconteça, mas também cabe ali a responsabilidade pública para que isso possa ser provido ao profissional da enfermagem, é que se mantenha a área de circulação desobstruída. Ou seja, aquilo que se vê nos corredores de hospitais, ou onde ele não pode se locomover de forma rápida, eficaz, eficiente, isso também gera ali a possibilidade, né, do erro, do dano, do acidente ao paciente. Uma outra questão importante é a não obstrução do acesso aos equipamentos de emergência, sejam as macas, os extintores e assim por diante, né? Um outro aspecto muito importante que nós temos que relacionar aqui é a informação superior e imediato sobre a ocorrência de um incidente, para que se possa corrigir o problema e evitar então os futuros incidentes novamente. Então fica aí uma outra dica daquilo que deve ser praticado tanto pelo enfermeiro quanto no local onde esse enfermeiro está, para que possa então não causar ou evitar ou minimizar as situações onde o paciente seja exposto a um risco, né? Uma outra situação aqui que nós podemos citar também é a não execução da atividade a qual ele não está habilitado, que eu disse lá agora há pouco com relação à imperícia, né? Nós temos ainda a não improvisação de ferramentas, não se pode improvisar ferramentas, né? Sempre deve se solicitar a compra
de ferramentas adequadas à atividade, e ferramentas, equipamentos e assim por diante. Nunca se improvisar, querer dar aquele jeitinho brasileiro, mas lidando-se com vida, isso não é permitido. Uma outra situação é não faça brincadeira durante o trabalho, né? Sua atenção deve ser voltada apenas para a atividade que você está executando. Então, a seriedade, o comprometimento do profissional com aquilo que ele faz é fundamental para que nós não tenhamos ali o acidente relacionado ao paciente também. Uma outra situação é a orientação aos novos colaboradores sobre os riscos da atividade. Então, sempre que tiver um novo colaborador naquele ambiente de trabalho, deve ser orientado para que ele também não seja exposto ou cause no paciente um dano e os riscos inerentes à sua própria atividade. Então, fica aí também uma outra questão de fundamental importância, né? Importante também nós não termos impedimentos ali ao trânsito que possa oferecer perigo, como por exemplo, tapetes. Não se deve ter tapetes que ofereçam risco nessa área de circulação, né? Não retirar os equipamentos de proteção coletiva das máquinas e equipamentos. Eles protegem, né, todos os trabalhadores que estão naquele ambiente de trabalho de forma simultânea. Uma outra situação, logicamente, isso já é normatizado por legislações inerentes ao tema, mas é a proibição do fumo em locais proibidos, né? Então isso também é logicamente que no ambiente de saúde isso não existe. Evite a pressa, ela é inimiga da perfeição. Além de expor um nível de risco maior do seu trabalho, não terá logicamente um trabalho de boa qualidade. É ali que eu comentei sobre a imprudência ou a negligência em razão da excesso de confiança ou falta de cuidado objetivo, né? Em razão, por exemplo, de um fluxo de serviço, isso faz com que possa diminuir ali a qualidade e a eficiência na prestação do serviço em saúde. Uma outra situação é a conferência de máquinas e equipamentos de trabalho antes de iniciar a atividade, né, através ali de um checklist. Então, são muitos aspectos importantes que devem ser considerados quando nós buscamos, então, interpretar a responsabilidade profissional do enfermeiro neste momento, né? Nós temos também a verificação da adequação e da segurança do ambiente de trabalho, sejam macas, cadeiras e assim por diante, né? Será que aquele equipamento está devidamente, ele suporta o peso do paciente? Será que ele está devidamente montado? Será que ele não vai prover ali ao paciente uma queda? Então esse é um aspecto também bastante relevante, do qual nós temos que interpretar o ambiente de trabalho para que ele se torne um ambiente de trabalho mais seguro. Além disso, não deixar ali objetos caídos no chão. É sempre importante, quando nós tratamos desse tema, buscar a compreensão daquilo que significa cada um desses tópicos, ou seja, é a reunião de fatores positivos necessários para que o profissional da enfermagem possa exercer bem a sua profissão. Então esse aí é um aspecto também bastante relevante quando nós tratamos da hipótese do profissional da saúde enfermeiro estar envolvido no dano ao paciente. E todo dano, como eu disse agora há pouco, deverá ser responsabilizado. Todo dano poderá ser responsabilizado tanto na esfera penal, quanto na esfera ético-administrativa, quanto na esfera civil. Então esse é um aspecto importante, até porque quando nós pensamos nessa questão relativa ao paciente, nós temos que compreender que o enfermeiro ele é o preposto da clínica, o enfermeiro é o preposto, por exemplo, do laboratório, o enfermeiro ele é o preposto do hospital e assim por diante. Ou seja, o que é que isso significa dizer? Que a empresa vai responder também e solidariamente pelos atos dos seus funcionários. Então o enfermeiro, na verdade, ele é uma engrenagem de fundamental importância para que esse processo, né, de doença, na busca ali da saúde, da recuperação, da manutenção da saúde de alguém, seja eficaz, seja importante. Então, vale aí lembrar todo esse aspecto em que o dano, o erro, ele pode ser considerado em duas vertentes, seja na vertente individualizada, seja na vertente sistêmica. O que significa isso? Nessa vertente individualizada, que ela é mais antiga, ela é mais arcaica, é como se o erro fosse única e exclusivamente do profissional da saúde, no caso enfermeiro ou enfermeira.
E na verdade isso não é o aspecto mais importante que nós temos que avaliar. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, na perspectiva da responsabilidade sistêmica, todos os profissionais envolvidos, multidisciplinares, que estão ali dedicados ao paciente, têm uma responsabilidade muito importante, uma função muito importante. Então, esse é um aspecto de extrema finalidade nesse momento. Ou seja, se uma engrenagem não funciona bem, ela pode causar, né, a falência ali de todo o processo, de todo o procedimento relativo àquele paciente, né? Quando nós falamos ainda da responsabilidade profissional do enfermeiro ou da enfermeira, logicamente que nós temos que, nesse momento, considerar os riscos biológicos. Ou seja, quais são os riscos biológicos que ele está exposto ou que ele pode expor o paciente. Então fica aí uma questão também bastante interessante, né? Quando nós pensamos em riscos biológicos, nós estamos nos referindo aos vírus, às bactérias, aos protozoários, aos parasitas, aos fungos, dentre tantos outros riscos biológicos que todos nós estamos expostos, mas aqueles que estão diretamente ligados aos ambientes de saúde, às doenças, logicamente que eles têm um risco muito maior e uma exposição muito maior naquilo que diz respeito aos riscos biológicos. Quando nós pensamos então nos riscos biológicos dentro do ambiente de saúde, logicamente que nós temos ali algumas doenças que podem ser contraídas em razão desse risco biológico. No caso do HIV, da hepatite B, né, da herpes viral, da rubéola ou da tuberculose. Então fica aí a importância dos equipamentos de proteção individual ao enfermeiro para que ele também não seja vítima desse dano, desse erro. Da mesma forma que o profissional da enfermagem tem responsabilidade, também tem seus direitos e tem que saber exercer esses direitos, né? Exigir o cumprimento dos seus direitos. Então, numa condição dentro do ambiente de saúde, para que nós possamos considerar o que eu estou dizendo, quem é que está exposto ali a esses micro-organismos, né? Os profissionais da limpeza pública e de hospitais, trabalhadores rurais, profissionais que trabalham com a manipulação de alimentos, carnes in natura, veterinários, isso como os profissionais de um todo. Já aqueles relacionados à saúde, nós temos então os dentistas, os médicos, equipe de enfermagem, pesquisadores, estudantes e estagiários na área da saúde, no caso ali, né, médicos, enfermeiros ou todos aqueles que fazem parte de uma equipe de saúde multidisciplinar e que tem contato direto com pacientes, que tem contato direto com doenças. Então fica aí essa concepção bastante importante. Quando nós buscamos uma forma de compreender como se evitar essa contaminação biológica dentro de hospitais, nós temos que buscar algumas técnicas muito simples e básicas que devem ser seguidas, como por exemplo, evitar ter contato das mãos com o rosto, não passar cosméticos, não comer e não beber em áreas do laboratório, usar avental, luvas descartáveis e outros equipamentos de proteção individual necessários, nesse caso a viseira, né, a máscara sempre aí necessária para que possa também se garantir aí aos profissionais da enfermagem a condição de ter a sua saúde mantida, né? Um outro aspecto muito importante lá nos termos da NR1 e da NR32, que são as normas reguladoras do trabalho para a segurança no ambiente de saúde, né? Nós temos que conhecer então primeiro quais são os riscos a qual o profissional está exposto para que ele possa criar medidas de prevenção e de proteção da sua saúde, né, nos termos ali das normas de biossegurança já devidamente instituídas. Então, o treinamento dos funcionários ele é de fundamental importância nesse critério da responsabilidade profissional e dos direitos do profissional da enfermagem. Por mais que pareça uma situação muito simples, uma grande quantidade de infecções são geradas nos pacientes em razão da contaminação das mãos, né? O ato de lavar a mão de forma correta para que possa garantir a definitiva esterilização ou a não contaminação, né, de pacientes ou de locais com essas bactérias é importante
que nós tenhamos essa compreensão, né? Então, qual é a forma mais importante da higienização das mãos? Via de regra, né, desinfectá-la com álcool 70% em todas as trocas de pacientes antes de colocarem uma nova luva, né? Da mesma forma, os visitantes, trabalhadores terceirizados e pacientes também não podem se esquecer de realizar essa limpeza das mãos com álcool 70, né? Então esse aí fica também uma situação bastante importante. Além disso, devem ser estimulados a lavar as mãos constantemente, a fim de quebrar o ciclo de contaminação hospitalar e fazer com que então não seja o paciente exposto a uma contaminação, no caso ali, a uma infecção que não raramente acontece pela má limpeza das mãos. Então esse aí também é um aspecto bastante importante, né? Da mesma forma que as mãos devem ser desinfectadas, também o local e a superfície dos hospitais devem também ter essa mesma desinfecção para que não sofram ali os pacientes das infecções que por vezes podem levá-los à morte. Então, dentro desse grupo aí de bactérias, de fungos, de vírus que tem a possibilidade, né, da infecção, nós temos ali muito sensivelmente lembrar da grandeza e da proteção que deve ter, por exemplo, as bolsas de sangue, que qualquer vestígio de fluido são incluídos nessa classe. Então é importante aí também essa busca também quando tiver que se ministrar sangue, soro, verificar muito bem o rótulo, a embalagem de medicamentos, né, para que não haja aí, por exemplo, o erro na hora de administrar um medicamento. Então é importante. Uma outra situação que cabe aqui é a busca de uma forma correta da responsabilização do profissional. Ela está ali diretamente relacionada com o protocolo em caso de acidente, né? Como é que se deve agir então em casos de acidentes, em casos de ferimentos dentro da própria unidade de saúde? Logicamente que é nunca ocultar, é buscar ali informar os seus superiores imediatos e criar medidas, né, imediatas, iminentes, na busca da reparação, da contenção do dano já praticado. Então fica aí também uma situação importante. Então tanto o protocolo em caso de acidente, quanto um plano de emergência quando da ocorrência do acidente, é uma forma bastante importante da qual nós temos que levar em consideração para que o profissional da enfermagem não seja responsabilizado nem civil, nem criminal e nem ético administrativamente. Então fica aí uma situação muito importante. Além do que, quando nós tratamos deste tema, não há documento mais importante, né, a demonstrar como foi realizada a atividade do enfermeiro, né, seguindo os protocolos, as medidas de segurança, senão o prontuário médico. O prontuário médico, na verdade, ele é um documento de responsabilidade do médico que está ali a cargo e a cuidado daquele paciente, mas que nós sabemos que é um documento transeunte, ou seja, ele é um documento que vai transitar dentre todos os profissionais da saúde, né, multidisciplinares que tiverem contato com o paciente. Então esse é um aspecto muito importante, né? O preenchimento correto do prontuário, a garantia de que esse prontuário não será rasurado enquanto ainda prontuário físico, já que nós sabemos que hoje é muito comum já em algumas unidades de saúde nós temos os prontuários eletrônicos. Então todos esses aspectos são fundamentais para que possa se garantir a segurança do paciente, mas também a segurança da qualidade de trabalho e a eficácia do profissional da enfermagem. Então, dentro desse aspecto, quando nós traçamos esse paralelo entre essas várias vertentes relacionadas ao enfermeiro, à enfermeira, ao profissional da enfermagem, nós temos que, ao mesmo passo que ele tem direitos, ele tem responsabilidades, né? Se ele não exige o direito, por vezes ele acaba errando, ou ele acaba sendo responsável por algo que não é só culpa sua, que na verdade é a falha no processo que vai gerar o dano ao paciente. Então esse aí foram os nossos comentários sobre a profissão, né, do enfermeiro, sobre a responsabilidade profissional do enfermeiro e sobre a devida importância do enfermeiro em tempos de Covid-19. Um forte abraço e até os nossos próximos comentários.